Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vim falar um pouco sobre o meu intercâmbio para a Austrália. Eu fiquei em torno de quase 8 meses lá. Foi uma experiência muito, muito, muito boa. Porém, depende, né? Eu tive meus dias de luta e não foram poucos lá. Então, eu vou tentar fazer numa ordem cronológica, dentro desses 8 meses, intensos meses. Logo que eu cheguei lá, eu consegui um trabalho com um brasileiro que já tá lá há muito tempo e tem empresa. Lá, a realidade é que a maioria dos brasileiros, estrangeiros, enfim, que chegam lá, vão para a área de limpeza, que seria os cleaners, tanto de casa quanto de hotéis, restaurantes também. Então, tem gente que vai para essa área, tem gente que vai trabalhar como barista, vai trabalhar no atendimento de restaurantes, de pubs. É mais esse tipo do que seria subemprego aqui no Brasil, né? E dá muito bem para se virar lá, dá para ganhar ok. Eu fui com visto de estudante para ficar 6 meses. Eu morava em Surfers Paradise, em Gold Coast, e eu costumo dizer que lá era como se fosse um estado do Brasil que deu certo, porque é muito brasileiro lá, é muito brasileiro mesmo. Então, se você vai como eu com pouco inglês, você não tem muita dificuldade, porque eu morava com brasileiro, estudava com brasileiro, eu estudava na Pacific, então lá a cada 10 alunos, pelo menos 7 eram brasileiros. Aí trabalho inicialmente também. Eu fui trabalhar como cleaner para uma empresa de brasileiro, então também não precisava muito falar. Aí lá você não tem segurança de nada no trabalho, assim como hoje você tem shift e amanhã pode não ter. E é isso. E o tal do network é muito fundamental, não só aqui no Brasil, como lá. Então, primeiro então trabalhava em casas, fazendo limpeza, e depois consegui ir num motel, que lá o contexto de motel é diferente do que aqui no Brasil, não tem tanta conotação sexual como aqui tem. Então é como se fosse um motel, não tem diferença de hotel para motel. E depois fui para outro hotel e foi onde eu mais fiquei. E, gente, é isso, a maioria dos brasileiros trabalham lá com limpeza, dá para se virar bem. Eu morava em Surfers mesmo, perto de onde eu trabalhava, estudava, optei por ficar lá pela praticidade. Mas para quem pensa em ir, eu indico pegar em bairros mais para dentro, mais afastado. Eu morava muito pertinho da praia, então era ótimo, era maravilhoso. Eu morava num prédio muito bom, com uma infraestrutura maravilhosa. Mas para quem realmente quer viver a cultura, quer acelerar os processos no inglês, eu indico ir para Burleigh, que também tem muito brasileiro, mas tu sente mais a vibe Austrália nesses outros lugares. Surfers, de certo modo, lembra muito Balneário Camboriú, aqui no Brasil. Então, não vivia, de certo modo, aquela experiência de estar num outro país. Claro que quando tinha oportunidade, sempre estava viajando, sempre estava ali em volta, porque tinha os lugares próximos, né, que a gente ia e conseguia realmente viver a vibe Austrália. Tinha mercado perto de casa, então os preços das coisas lá eram bem ok, assim, se comparado ao Brasil. Se você comparar a questão do ganho em dólar pro gasto, é muito vantajoso, né, estar lá. As contas lá são todas pagas na semana, então não é que nem aqui que a cada mês você paga X, não. Lá, uma vez por semana, você tem que pagar suas contas da semana. A questão da saúde. A questão da saúde é complicada, porque você acha, ai, Austrália, primeiro mundo, aquela coisa toda. Sim, tem coisas incríveis, realmente, primeiro mundo.
as pessoas são muito educadas, é tudo muito limpo, organizado, sabe? Mas também vai ter os cracudos na rua, enlouquecidos. Você não vê como, tipo, você consegue sair de madrugada, caminhar tranquilamente, sem ser assaltado, como provavelmente aqui no Brasil, em alguns lugares você seria. Mas você vê muito drogado na rua, muito louco, assim, e dá um medinho às vezes. Questão de saúde, então. Eu passei as minhas lá, não desejo que ninguém passe em momento algum pela tal da meningite. Eu tive meningite lá, eu fiquei 2 semanas muito mal mesmo, assim. Quase aconteceu o pior, mas o meu bom Deus me livrou, colocou anjos na minha vida lá na Austrália, que me ajudaram muito, assim, que eu vou ser eternamente grata. Eu tive um amigo australiano meu, assim, que, nossa, foi fundamental. Porque lá também o fato de você ser estrangeiro, meio que eles não valorizam tanto como se fosse um australiano. Questão de atendimento na parte da saúde. É tudo muito, você paga antes, depois a gente vê o que a gente faz com você. Olha, o SUS aqui do Brasil é top. Lá, nossa, eu gastei fortunas, assim, ainda que eu fui com seguro o obrigatório e mais um particular. E foi complicado, assim. Eu indico para quem vá, independente para qual lugar do mundo, fazer além do obrigatório, fazer mais um privado, gente, porque ninguém tá livre desses erros de percurso. E foi bem complicado, porque eu fui para um hospital privado. Para mim entrar nesse hospital eu tive que pagar, e eles aceitaram o meu seguro privado na hora da emergência, né? E eu dormi no hospital, chegou meio-dia, eles estavam lá com uma continha de quase $1.000 para mim pagar só pela noite que eu tinha passado lá, dizendo que o meu seguro não poderia pagar, porque eles eram um hospital privado e não aceitavam. Mas eles tinham aceitado quando eu entrei. E o outro médico que eu já tinha ido tinha me falado que eles aceitariam. Então eu tava pleníssima, que tava tudo certinho. O seguro dizendo que ia pagar, eles não aceitavam. Então é uma longa história. Mas no fim eles acabaram aceitando, mas foi difícil, foi bem difícil. E gente, no mais tem muito mistura cultural lá, né? Gente de todas as partes do mundo, então isso, nossa, me somou muito mesmo. O meu inglês chegou ali no final do intercâmbio, eu assim tava conseguindo me virar, assim. Eu já conseguia conversar dentro do contexto do cleaner, dentro do meu contexto de trabalho, já era ok, eu conseguia entender, me fazer entender. Eu conversava com filipinos, com australianos, neozelandeses, que era o pessoal ali, os meus amigos, né, que eu acabei criando do trabalho. Mas tudo depende do contexto que você fala, assim. Eu acabei que daí faltei muita aula, né, porque eu fiquei mal, né, 2 semanas do hospital, aí depois teve férias da escola, tipo, eu não consegui pegar uma linha inteira de uma sequência inteira, vamos dizer, né, do inglês. Mas foi válido, aprendi muito, nossa, voltei sabendo muito mais coisas, logicamente, né, do que quando fui. E é isso, gente, eu super indico, tem que fazer intercâmbio, sim, eu passei as minhas, teve, nossa, quase voltando, quase me matei. Tive um acidente de bicicleta, muita gente lá trabalha com Uber Eats, principalmente agora, né? Começou essa função de coronavírus, onde muitas pessoas acabaram tendo que voltar, como foi o meu caso, né? Porque como lá é movido pelo turismo,
muitos hotéis, restaurantes, muita coisa fechou. Então, você gastando em dólar toda semana sem shift, não tinha como, né? E eu analisei e achei mais prudente retornar. E digo que, nossa, tudo valeu mesmo. E concluindo, eu fui fazer Uber Eats, que é entrega de comida, né? De bicicleta, lá é tudo plano, então a gente anda muito de bike. Eu tinha minha bike lá e tava só me enrolando, né, pra fazer o tal de Uber. Até que um dia eu disse, não, vou fazer, tá todo mundo fazendo, eu também tô precisando, vou fazer. Fui fazer, tive que pagar a bike de uma amiga minha emprestada, porque eu não sei o que aconteceu, que a minha bike eu fui pegar, tava com os 2 pneus murchos e a correia escapada. Até pensei, é um sinal que não é pra mim ir. Mas não, né, vamos lá. Fiz umas 3 corridas, tava voltando embora, olhei pra baixo, olhei pro celular, tipo 3 segundos, tinha recebido uma notificação de uma mensagem. Gente, hoje eu dou risada, eu bati num poste. Mas vocês não estão entendendo, não foi uma batida num poste. Eu grudei no meio do poste com a bicicleta. Eu voei de cara no poste, gente. Eu deformei a minha cara, deformei, assim, ó. Abri meu supercílio, tô aqui, ó, com a cicatriz que vai ficar, né? Aí roxou, aliás, preteou, roxou, amarelou, azulou, todas as cores possíveis. Inchou assim, ó, de quase fechar o meu olho. Eu tenho até agora aqui, ó, uma relevância, digamos, aqui do machucado que fez aqui no meu rosto. E, nossa, ninguém me ajudou, tipo, ninguém viu na hora. Mas eu fiquei um tempão sentada na calçada, esperando as minhas amigas irem me socorrer, porque eu não tinha condição também de voltar sozinha pra casa. E ninguém me ajudou, várias pessoas passaram, eu tava sentada na calçada, tipo, gente, eu tava sangrando, entendeu? Ninguém me ajudou. Então é complicado. Tem, assim, tem pessoas que sofrem racismo, brasileiros, pele, né, branca, e mesmo assim sofrem muito preconceito, principalmente quem trabalha com Uber. Assim, eu conheci pessoas lá que lá tem gangues, né? E iam para bairros mais afastados, assim, de ter gangue que correu atrás, jogou ovo, ameaçou bater. Situações bem pesadas, assim, que graças a Deus ninguém próximo de mim passou. Mas eu sei que existe. Então, você aprende muito lá do outro lado do mundo. Eu sou grata porque eu também aprendi muita coisa, principalmente de que eu não sou nada sem os outros. E o que eu puder ajudar as pessoas próximas a mim, eu vou ajudar, porque ninguém nunca sabe quando vai precisar também, né? E a Austrália foi vivida com muita intensidade, muito aprendizado, conheci muitas pessoas fantásticas, simplifiquei muito minha vida. É isso.